Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 6 de agosto, mais uma quinta-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando que, caso ainda não seja um inscrito, cabeção, inscreva-se aqui embaixo. Tudo ien? Bom, pessoal, mais um dia, né? Graças a Deus. Bom, Ibovespa hoje responde negativo, tá? Negociando aí a uma queda no momento de 1% de queda, de baixa, né? Ontem fechou de fato com a rejeição. Teste naquela região dos 180, 181 ali não foi o suficiente para fazer com que os compradores conseguissem empurrar o preço para cima, né? Fechar lá. Muito pelo contrário, o que a gente vê é falha de rompimento de resistência e aumento de volume vendedor. Ou seja, é um cenário mais negativo até o momento para a nossa bolsa. Porque não podemos ignorar que ainda tem a possibilidade disso aqui, assim como eu comentei que é o famoso ponto de decisão, né, que eu venho sendo repetitivo e eu sei, desculpa, mas chato, que é região de decisão. Então ele ainda pode desenhar aqui essa bandeirinha de baixa e marcar aqui então até o momento um topo, né, que isso aqui ainda não é um topo, mas uma máxima de toda essa baixa. Bandeira é um processo, é um padrão gráfico de continuidade, né, da tendência, ou seja, do movimento vigente. E cara, e jogar isso aqui para teste de fundo no 168. Onde tem um fundinho aqui, ó. Não é um fundo forte, mas é um fundinho. 181,900, tá? Por enquanto é a defesa de curtíssimo prazo aqui de tentar empurrar o preço para cima. Resistência fortíssima, 178,500, não mudou nada do que nós vimos nas 2-3 últimas semanas atrás, mas assim no 181. Então o cenário por enquanto ficando mais feio para o nosso Bovespa. Ontem saiu a taxa Selic, né? Houve ali o corte de 0,25, com a Selic voltando a 14% após 4 cortes consecutivos, se não me falha a memória. Tá? E ainda assim, acreditava que ia ter um pouco mais de volatilidade, mas até o momento boa parte desse entendimento referente à Selic, acredito que já estava um pouco precificado. Tá? E a volatilidade dos ativos que hoje andaram um pouco mais, infelizmente, para baixo, é muito mais por conta dos resultados. Lembrando que essa semana saiu bastante resultados e tem amanhã até sexta-feira para sair também. Na semana que vem segue mais resultados para serem divulgados, mas essa semana tinha bastante ativos ali que são os mais relevantes para a nossa bolsa. Então o cenário ficando um pouco mais feio para a nossa bolsa, tá? Ibovespa aí vale um ponto de atenção. O dólar segue aqui ainda mais estável, né? Apesar da queda de 1% de Ibovespa no momento, o dólar negociando a 0,30, marca fundo no 5.100, abaixo tem defesa no 5.045, resistência curta para o dólar, a faixa do 5.180, ganhou 5.100. Rapaz, vamos lá, respirar aqui, né? A dicção não é sempre das melhores, a hora que tenta dar uma acelerada, trava o carro antigo. A resistência curta aqui para o dólar é a faixa de 5.185. Ganhando essa região, abre espaço para buscar 5.255, lembrando que é uma linha de tendência de baixa de médio prazo. Vale, fraca por enquanto, hoje negociando uma queda de 1,60, lembrando, resistência de curto prazo nos $80, fundo nos 71, tá? Petri 4 ainda segue aqui mais enroscada, teve uma recuperação no curto prazo, apesar da movimentação baixa hoje, né, de 0,70 apenas positivo, o volume aqui chama a atenção, tá? Eu não sei se Petrobras solta o balanço, eu acredito que ainda não soltou, né? E Tube, que são ali os 3 papéis mais relevantes para a nossa bolsa. Tube Vale, Petro 4, Petro 3, seguido de Itaú, né? Cara, fraco, tá? Hoje respondendo aí 1,23 de queda. E o resultado aí da empresa do Itaú foi positivo, inclusive, tá? Mas aparentemente o mercado por enquanto não gostou, não, tá? Perder no fundo nos 41,54, ela pode querer acelerar uma queda. E é o ponto que eu comentei, acho que semana passada ou na semana retrasada no vídeo do Panorama, que é aquele cenário. Perdeu esse fundo, cara,
é observar o contexto de correção para tentar uma venda de pullback na troca de polaridade curta desse suporte se transformando numa resistência e atuar nesse zigue-zague descendente, tá? Buscando a região ali dos 39,60, mas principalmente o fundo dos 38. Tá? Então vale bastante atenção aí em Itaú. Olhando o cenário internacional, nós temos ali o S&P 500, hoje 0,35, né? É justo uma correção depois dessa forte movimentação de alta. Se a gente fosse medir aqui o movimento... Eita! O movimento curto, é 50% dá ficar lá embaixo no 7,600, tá? Se fosse espelhar esse outro fundo a partir desse rompimento, e aí deixa eu só trocar a cor aqui. Vou colocar até aqui para não ficar muita coisa passando ali no mesmo lugar. Ele bate lá no 141, né, quase anda aqui o espelhamento inteiro de 1618 e agora sugere correção. O Nasdaq idem, 0,30 de correção, né, processo corretivo aqui para ver se consegue agredir o topo e quem sabe renovar a máxima histórica, assim como o S&P e o Dow Jones, que ontem renovou máxima histórica, hoje abre correção igual nós comentamos e agora mira aqui teste no topo anterior para fazer quem sabe a confirmação de uma troca de polaridade, né? Essa resistência agora virando um suporte, quem sabe formação de um fundo ascendente para sequência de um pivô de alta. DXY 0,30 positivo, região aqui de fundo de curtíssimo prazo, na faixa dos 99 dólares e 38 centavos, para cima tem resistência nos 100 dólares e 60. Minério de ferro, leve queda de 0,68, né, só corretivo. O Brent sobe um pouco mais forte hoje de 4%, se aproximando daquela região de suporte do curto prazo. E deixa eu colocar só as duas médias aqui de referência, porque de maneira simples dá para resumir suporte e resistências com ela, né? Ouro 0,22 também sugere correção, né? Subiu forte ontem. Cara, ouro, essas correções aqui, olha, dentro dessa barra, tem concentração muito forte de volume comprador nos 4.100 dólares. Sugere compras de swing trade, até para day trade, pontos de montagem de posição aqui mais curto, tentando buscar um movimento ali um pouco mais para cima, tá? Falando de curtíssimo prazo, né? A prata também corrige, o mesmo cenário ali do dólar, cria uma concentração muito grande de volume nessa região. Nos 2 últimos dias, rompe essa acumulação em fundo, testa a região de resistência do topo anterior dos 63 dólares, com média móvel de 50, aquela ladainha toda, e correção aqui, mesma coisa para o ouro, mesma coisa do ouro. Sugere compras de swing trade e também de day trade, tá? Para todos os gostos. Tá? A região aqui dos 60 dólares e 30 centavos, um pouco mais abaixo, o intraday sugere ali buscar por operações, tá? Ainda na ponta compradora. Deixa eu ajustar aqui. Cripto, Ethereum próximo do zero, vale o que nós vimos ontem, não vou me estender aqui. Bitcoin idem. Olhando aqui as commodities, né? Ouro e prata já foi, o cobre esticadaço lá em cima com rompimento. Seria interessante também uma correção, tá? E o ponto aqui do 6,46, até quem sabe lá embaixo no 6 seria bem interessante também, caso ele fizesse essa correção, né? Por enquanto segue aqui no topo. Nós temos o paládio 0,10, platina 0,67. Tudo que eu comentei no ouro e na prata vale também para paládio e para platina. Eu já disse, mas eu vou repetir, que são ativos que se você coloca o gráfico na tela, eles andam em paralelo, ou seja, o contexto gráfico é bem parecido, tá? O alumínio está querendo armar um pivôzinho de alta, tem bastante defesa compradora nessa região. O diário ainda está mais feio, né? Apesar desse pivôzinho. Só que aí se joga no semanal, cara, e no mensal é brincadeira, né? O mensal ainda sugeria uma correçãozinha um pouco mais para baixo, seria interessante voltar próximo da média móvel de 20 aqui do tempo gráfico mensal. Mas lembrando que o mercado não está nem aí para o que eu acho, né? Mas esse movimento é mais interessante, dado que ele sobe desde abril de 2025, expande até a máxima em junho de 2026
e devolve numa grande barra. Então tem, né, muitos meses subindo em linha reta e uma barra só negativa. E seria muito interessante voltar à próxima média móvel de 20 para ajustar essa volatilidade. Quando eu digo ajustar a volatilidade, significa alinhar a tendência primária com a tendência secundária e terciária. Né? É passar o pente fino que eu comento com vocês. Porque se a gente for olhar rapidamente aqui, ó, média móvel de 20 dentro de tendência, principalmente no tempo gráfico mensal, que é muito mais relevante do que qualquer outro tempo gráfico, é um bom ponto de possível parada do preço. Tá? Urânio. Correção por enquanto também no curto prazo, por enquanto testando região de resistência ali na média móvel de 50, mais acima mira os 6.000 pontos, mais acima 6.200. O níquel mais fraco, né, nós comentamos desse cenário, tem fundo nos 16, ponto para ficar bem atento que pode dar recompras na região dos 15.500. Lítio levemente negativo também. As agrícolas, tudo estável, próximo do zero, tá? Então não vou me estender aqui também. Já falei demais até agora, né? Eu só vou mostrar aqui o açúcar, porque está sendo um destaque. Hoje sobe 2% e é para chorar, né, cara? Lembra que eu tinha posição aqui, tomei o stop e ainda não consegui reentrar de novo. Nós temos um ponto de resistência na faixa dessa linha de tendência de baixa, que vem desde 2023, ou seja, ela é muito relevante, que seria o primeiro alvo, né, do swing trade aqui. Ele está rompendo, tá? Deixa eu só ajustar isso aqui. Aí. Cara, e tá rompendo. Tem uma resistência aqui. Eita. Dessa reacumulação em fundo, né? Ó, essa lateralidade. Seria interessante ele andar. Testa essa região aqui dos 16. Ó, faz mais um impulso de alta. Fazer um processo de correção e ficar atento em recompras para tentar pegar essa inversão, ou seja, essa reversão no curto prazo, tá? Então, açúcar, por enquanto, chamando atenção, apesar de ainda não ter nada para ser feito nessa região, tá? Semanal, olha, virando para cima, né? Ainda querendo alinhar o movimento para cima, a tendência ainda ela segue baixista principal, né? Não temos ainda um pivô de alta, mas o semanal sugere essa tentativa de inverter o movimento. Tempo gráfico mensal virando aqui embaixo, isso aqui é muito importante, ó. Então gravem aí o açúcar virando aqui embaixo. No tempo gráfico mensal, deixa eu só ver ali as médias que eu não vi no mensal. Chega para brigar na média móvel de 20. Mais amplo, ó, seria testar 50 lá no mensal nos 17, tá? Então ficar bem atento aí no açúcar. Que, diga-se de passagem, aparentemente é bom só para operar, né? Para ingerir, para comer, não. É a pior droga que tem. Junto ao trigo e glúten, né? Olhando ali as ações dos metais, ouro, leve correção de ontem, né? Mais estável, próximo do 0 a 0. E aí todas, né? Cobre idem, não vou me estender. Prata idem, também correção. Em média 1% negativo. Só o destaque aqui de CDE, né? Que caiu aqui 10,5% hoje, devolveu quase todo o movimento dos 3 últimos dias. Urânio levemente em alta, nenhuma novidade. O alumínio bem próximo da estabilidade, levemente positivo. A platina idem, levemente negativo em média 0,5%. Níquel levemente negativo 1,5%, 2%. E lítio também próximo ali da estabilidade, mas trabalhando um pouco mais positivo, em média 2%. Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances e lembrando que fico sempre à disposição de vocês, caso queiram ver análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise para o dia seguinte, tudo bem? E também agradecer aí, tá, pessoal? Agradecer por quem deixa o like, tá? Porque ajuda a entregar o conteúdo para mais pessoas e também para os amigos e amigas que sempre comentam aqui no vídeo e sempre participam também, beleza? Então, valeu de coração e fico sempre aí, tudo bem? Deixa eu só ver aqui rapidinho, pessoal, quais ativos
que saiu o resultado, porque tem. Eu queria falar de BBSE e roxo, mas eu não sei se eles saíram aqui. Eu acredito que roxo não, mas BBSE 3 eu acho que já saiu. É... Ô, meu amigo, tá puxando de semana que vem? Ou não? Quero saber só dessa semana. BB Seguridade saiu na segunda-feira. Roxo 34. Pera aí, pessoal. Aguenta aí, aguenta aí. Bom, aparentemente roxo 34 não sai ainda. Tá, beleza. Então nós temos Braskem, né? Situação, repetindo, nossa bolsa feia. Eu não vejo nada, mas está numa região de fundo aqui, tá? Região de fundo, tendência de baixa no curto prazo, mas lembrando que até para cair, às vezes é necessário fazer uma alta, tá? Então cai muito esticado. A gente vê que ele tenta fazer o pivô. Acho que ontem eu comentei esse cenário com vocês, né? Quando ele está muito esticado, sem correção, e ele tenta fazer um pivô, a dificuldade que ele tem para continuar o movimento sem antes corrigir. Tá? Então, o que geralmente acontece dentro desse cenário é ele tenta fazer um pivô esticado, fale e aí dá aquele tiro para cima, testa regiões de resistência principal que ficou para trás e depois desaba forte. Tá? Então, tem que ficar atento nesse cenário, mas ainda não vejo nada para fazer aqui, mas aparentemente suporte aqui segurando bem. Para cima tem resistência curta no 6,90, um pouco mais acima 7,50 e depois um Fair Value Gap junto com fundo anterior, que agora funciona como topo não, perdão, como resistência, na faixa dos 8,30. Mas não vejo nada para fazer aí. CIA, nada. Fundo. Smart Fit, por enquanto nada. Né? Aqui teria dado alguma compra, acho que eu mostrei para vocês há algum tempo. Mas para levar até ali em cima, trade curto, nada demais. Ele até andou os 2 pontos, mas agora lateralizou. Aparentemente, eu não vejo mais nada e muita agressão na venda aqui, tá? Não gosto. Tem fundo de curtíssimo prazo nos 17,80. Se perder aqui, avança nos 16,50. Tá? Não gosto do papel. Vamos 3. Bate na região de resistência, por enquanto entra pressão de venda de novo. E aqui não tem nada para ser feito, tá? Nem compras e nem venda no papel. RIAS, inclusive valeu aí, tá? Por quem fez o comentário desse ativo aqui. Porque eu confesso que eu nem sabia que tinha Riachuelo na, na bolsa, cara. Acho que faz, sei lá, 4 anos, 5 anos já que eu tô fazendo isso e, cara, é a primeira vez que me pedem Riachuelo, cara. Valeu. Eu até adicionei ela aqui na lista paralela minha para acompanhar, tá? Apesar de não gostar muito do setor de consumo, mas eu não sabia de Riachuelo, não. Cara, por enquanto eu não vejo nada, tá? Curto prazo tá mais para baixo, semanal também aqui no processo de correção. Eu não vejo compras ainda e também não vejo vendas, tá? Por enquanto o que nós temos é a região de resistência aqui nessa faixa dos 8,60, um pouco mais acima, 8,95. E próxima aí região de suporte, então se nós fôssemos, né, fazer aquela famosa, entre aspas, análise blocada, resistência na faixa dos 8,40 e suporte aqui próximo, o preço preso por enquanto nessa região, né? Deixa eu colocar cinza, vá. Aí. Essa região aqui, esse último fundo, tem a mínima aqui desse outro fundo, que por enquanto está segurando, mas nessa região ainda não vejo nada para fazer não, tá? Tem que ver o aluguel do papel, como eu disse, eu não conhecia o ativo, se compensa vender ele ou não, mas o teste nessas regiões aqui, ó, 8,60, essa trava aqui dos R$ 9 pode ser um bom ponto de venda aqui, ó, para agredir esse fundo do 7,10, tá? Clabin,
Não gosto. O resultado parece que não foi muito legal. Fecha gap, fechando hoje com engolfo de baixa aqui nessa região. Podendo lá no intraday sugerir alguma venda nos próximos dias, tá? Mas eu esperaria passar mais alguns dias desses resultados aí, enfim. Mais uma vez, tá na região de trava ali, tá? Não tirar a mão. Suzano, por enquanto, mais nada. Esse movimento de correção aqui, por enquanto, feio, né? Característica só de correção de fato. Que ele sobe meio que não querendo subir, sobe meio que lateral. E mais uma vez, o contexto das barras, né? As barras compradoras parece que faz muito esforço para conseguir subir, ou seja, entrega muita potência sem resultado, né? Como se você corresse muito forte sem sair do lugar. Logo você vai cansar e vai ter que parar. Então, corpo pequeno, muito pavio, superior, inferior. E quando entra as barras negativas, ó, bastante corpo, mais direcional, maior o corpo também, né? Então, assim, fica feio aqui Suzano, tá? Tem nada para fazer por enquanto não. Mais para cima da mira resistência nos 45 e fundo nos 40. Vou tomar cuidado, o papel pode entrar numa lateralidade aqui. BBSE, tá? Isso aqui, se voltasse aqui, tinha deixado aqui para tentar pegar uma venda de continuidade. Nós comentamos ontem, né? Mas andou. E aí tem essa possibilidade aqui, tá? Avaliar nos próximos dias. Ó. Tem um stopzinho ali de 1,78. Né? Talvez... Eita. Os 15 minutos aqui um pouco mais para cima. Enfim, é aquela operação que tem que aguardar ali durante o dia mesmo, tá? Então veja essa possibilidade de BBSE que nós comentamos ontem, né? Profarma nada ainda. Fique 3 nada, acho que eu tinha perguntado. Bom, eu acho que é isso. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês e fiquem com Deus aí, um abração, tá? Roxo 34. Opa, ai meu Deus. Também tentei vender, olha, no repique. Ela não veio, né? Quer dizer, ela até veio, mas na hora eu não via. Aí depois eu coloquei aqui e não voltou mais, foi embora. Nós comentamos no vídeo de final de semana, né? Agora sim, tem que ver se semana que vem não tem balanço, tá? Se tiver balanço, isso aqui tá totalmente cancelado. Então, adendo, presta atenção. Adendo. Se tiver resultado para sair semana que vem, eu ainda não vi. Isso aqui não vale de nada, tá? Não vale de nada. Deixa sair o balanço por conta de gap. Mas entra muita agressão na venda. Muita agressão na venda. Tem aquele contexto de quebra aqui em cima que nós comentamos, né? Ó. Mas fica aí a atenção do balanço, tá? Enfim, é isso. Fiquem com Deus, um bom descanso e até amanhã, pessoal.